quanto movimento é esse da carga dentro de um campo magnético? Fique aqui agora para entender todos os casos envolvendo o movimento das cargas elétricas em um campo magnético com Suquita. E é isso aí, bora começar por esse caso aqui. Digamos que a velocidade, o vetor velocidade da minha carguinha está paralelo ao vetor campo elétrico. Imagine que situação é essa, ó. Lembra que na nossa fórmula, a força magnética, o módulo da força magnética é dado por QBV seno alfa, em que alfa é o ângulo entre o vetor B e o vetor V. Nesse caso aqui, como B e V formam um ângulo alfa de 0 grau, a força magnética aqui seria quem? QBV seno de 0. E o seno de 0 é 0. Isso daqui vezes 0, a força magnética nesse caso é nula. Então esse é o primeiro caso. Se eu lancei a minha carguinha com a velocidade paralela ao campo magnético, não vai ter força magnética. Se não tem força magnética, se não tem força resultante agindo ali, eu tenho uma aceleração zero, então eu vou ter um caso de um MRU, um movimento retilíneo uniforme. Bora agora mudar essa situação e ver o segundo caso. O nosso segundo caso tá aqui, é bem mais interessante, ó. É quando o vetor velocidade, que a gente lança a carguinha, ele é perpendicular ao campo magnético. Então veja só, o campo aqui, ó, é esse cara aqui, ó. Ele está com essa representação porque ele é saindo aqui do plano. Ele está para cima. Então, ó, a velocidade está perpendicular ao vetor campo magnético B. O vetor está saindo e a velocidade está para cá, ó, sempre perpendicular. Nesse caso aqui, a trajetória descrita pela carguinha é um MCU, um movimento circular uniforme. Perceba que a força magnética vai fazer o papel de força centrípeta. E se a gente pegar aqui e disser que a força magnética faz o papel da força centrípeta e desenvolver essas fórmulas, a gente chega em dois caras extremamente importantes. Primeiro é o raio. O raio desse movimento circular descrito pela carga elétrica no campo magnético, que vai ser dada por quem? M, que é a massa da carga, V, que é a velocidade, dividido por Q, que é a sua carguinha, pelo módulo da sua carga, vezes o B, que é o campo magnético. Ou seja, quanto maior a massa da partícula eletrizada, maior o raio que ele descreve. Quanto maior a sua velocidade, maior o raio. Quanto menor a carga, maior o raio. E quanto menor o campo magnético, maior o raio. E esse cara aqui é o período, ou seja, o tempo gasto para ele realizar um ciclo, uma volta. Esse período é dado por 2πm sobre QB, ou seja, maior a massa, maior o tempo de dar uma volta, menor o módulo da carga, menor o campo, maior o tempo, maior o período para dar uma volta. E veja que esses equacionamentos vão ser muito importantes nessa análise aqui da força magnética. Bora ver um terceiro caso que está meio que uma mistura desses outros dois, que o ângulo formado entre B e V não vai ser nem 0, nem 90, vai estar entre um e outro. Aqui, ó, quando o ângulo formado entre B e V for um ângulo alfa nesse intervalo aqui, entre 0 e 90, ele não vai fazer nem um MRU, nem um movimento circular. Ele vai fazer uma combinação dos dois, ou seja, ele vai formar uma hélice. Então, à medida que ele está indo para frente, ele também está descrevendo um movimento circular. Então, esses foram os três casos que a gente pode compreender aqui da análise desse movimento da carguinha, da partícula eletrizada dentro de um campo magnético. Bora fazer uma questão teórica, mas importante para a gente relembrar aqueles dois equacionamentos do segundo caso, lá do MCU, só para deixar bem claro. Então, vem fazer aqui. Então, é referente àquele segundo caso, aquele MCU, ó. Assinale a alternativa falsa, errado. O raio é diretamente proporcional à massa. Não é verdade? Lembra não que era R igual a mv sobre QB. Então, o raio é diretamente proporcional à massa. Verdade. O raio é inversamente proporcional à massa? Não, né? Se ele é diretamente. Então, isso daqui está falso. O raio
é diretamente proporcional à velocidade? Sim, ó, maior a velocidade, maior o raio. A força magnética faz o papel de centrípeta? Sim, foi isso que a gente viu. E a velocidade não é constante. Aí você pergunta, mas essa velocidade aqui não é sempre constante? Cuidado, quando ele fala velocidade, lembre que velocidade é um vetor. E para um vetor ser constante, ele tem que ser constante em módulo, sentido e direção. Então, se ele está descrevendo um MCU, ora o vetor velocidade está para cá, ora está para cá, então ele vai mudando. Logo, a velocidade não é constante, isso daqui está verdade, e a alternativa falsa é essa letra B aqui. E se você gostou desse vídeo, já deixa o like aí, lembra de se inscrever no canal e ative o sininho para receber as notificações. Não esquece também de compartilhar esse vídeo e valeu!